Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Hoje é 8 de maio de 2019, muito bom dia para vocês. Hoje é quarta-feira. Vamos começar o dia de hoje falando sobre a entrevista de Bolsonaro a Luciana Gimenez no programa By Night. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, aperte nas notificações, daquele joia maroto e vamos que vamos. Gente, a entrevista de ontem foi maravilhosa. Eu assisti a entrevista, enfim, foi show de bola. Eu falo pra vocês o seguinte, olha, o bom eu sei que tem gente que não gosta e eu respeito isso, Mas o bom seria você ter assistido a entrevista do Lula, ou ter tido acesso a elas, lido pelo menos, as entrevistas do Lula, e depois assistir a entrevista de Bolsonaro. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, pra tirar ali o negócio ali, pronto. E depois você assistir a entrevista de Bolsonaro também. Gente, a do Silvio Santos foi impagável, eu ri bastante. Não porque foi uma piada como a de Lula, mas porque foi muito bem elaborada e descontraída, de uma forma bem light. A Luciana Gimenez também fez a entrevista dela com o Bolsonaro ontem. Cara, eu vou ser sincero, eu não sou muito chegado na Luciana Gimenez pela questão, assim, não ela em si, mas o estilo dela, Porque ela gosta mais, assim, de um programa polêmico e tal, e às vezes ela pega uma frase, que tem, vamos dizer, dois sentidos e ela puxa pro lado polêmico, e a audiência do programa dela é essa, tem que ser esse sistema dela, Mas ontem ela fez uma entrevista assim que eu vou ser sincero, eu bate palma pra ela, parabéns Luciana Gimenez, muito boa entrevista. Ela fez perguntas coerentes. Você vê, você pega as entrevistas do Silvio Santos, a entrevista da Luciana Gimenez e pega as duas entrevistas do Lula, você vê a diferença das entrevistas. As entrevistas do Lula, a gente vê uma manipulação das informações, você vê que só é perguntado aquilo que interessa, As respostas você percebe que não condiz com a realidade, são frases pré-prontas, não são respostas, são discursos, Você vê um discurso de ódio do Lula contra o Bolsonaro, você vê críticas do Lula em relação ao Sérgio Moro, fala da justiça, aquela coisa toda, quer dizer, você vê que é uma entrevista, mas não parece uma entrevista, E a gente percebe logo de cara que aquilo ali é mais uma encenação do que uma entrevista, É pra vender o peixe. Aí você pega as entrevistas do Silvio Santos, do Lula, do Bolsonaro, do Silvio Santos com o Bolsonaro, da Luciana Gimenez com o Bolsonaro, cara, você vê uma naturalidade. Aí, Bolsonaro ri, brinca. A Luciana Gimenez fez perguntas ali que, eu falei assim, ele não vai responder, e ele respondeu. Então você vê que assim, a diferença entre o jornalismo sério, e o jornalismo sem qualquer compromisso com a realidade, ou com o leitor ou com a verdade. Então, o que Luciana Gimenez e Silvio Santos fizeram, com o Bolsonaro, foi fazer perguntas que são perguntas que o brasileiro quer saber. Diferente dos repórteres de Lula, que ficaram metendo sarrafo no governo, ficaram achando culpa daqui, culpa dali, defeito daqui, defeito dali, não falaram nada do que estava sendo feito, nem deram nenhuma, só criticaram. Luciana Gimenez foram pontos importantes. A eleição, gente, acabou. PT, Lula, a Folha de São Paulo, esses outros, parece que eles ainda vivem numa eleição. Parece que a eleição para eles não acabaram. Aí você vê os dois entrevistadores, tanto do SBT quanto da Rede TV, os caras fazem perguntas do que o Bolsonaro fez. Parabéns, Luciano Gimenez. Perguntou sobre os 100 dias do presidente. Perguntou sobre Israel, Falou sobre o crescimento, a questão. Ela perguntou a questão do desemprego. Eu achei essa parte bacana, porque ela falou assim. Ela fez a pergunta falando, eu não lembro agora a pergunta, mas falando sobre os 13 milhões de desempregados, E aí você fala, não, Bolsonaro vai corrigir. Porque a tendência é sempre o político corrigir para menos, Não é tudo isso e tal. E aí eu achei bacana a resposta do presidente, que mostra que ele está consciente, diferente do Lula, que maquiava números, junto com a Dilma, até agora continuam maquiando números nos seus discursos partidários aí de entrevistas. O Bolsonaro foi bem claro, falou assim, olha, Luciana, na verdade esse número está errado, não são 13, são muito mais. Então quando você vê um presidente assumindo isso daí, é sinal que o cara realmente está comprometido com o país, ele não está escondendo, ele não quer mostrar um falso Brasil, não, ele está lidando com a realidade. E aí ele foi explicar, ele foi falar o que precisa ser feito, o que ele está fazendo
para poder melhorar isso, mudar esse quadro. Então é bacana a entrevista do Bolsonaro, porque Bolsonaro ele fala o que realmente é, diferente do Lula, que fica, né, enfim. Então, parabéns à entrevista do nosso presidente, foi muito boa. Falou das filhas, né, da filha, da enteada, falou da esposa, do trabalho da esposa, uma coisa que é bacana, que eu outro dia postei aqui duas coisas da Michelle Bolsonaro, aí vem uns desinformados, né, e ficam falando que ela tá ganhando dinheiro, não sei o que. Gente, ela não ganha R$ 1 para fazer aquilo. Para vocês terem uma ideia, ela não pode nem ter nem assessora. Você sabe quem que assessora ela? Quem assessora ela? Que ajuda ela? É a filha dela. Bolsonaro explicou isso daí, né? Então, para você ver quando há um comprometimento com o país, como é que um mandatário trabalha. Então foi muito boa a entrevista de Bolsonaro para Luciana Gimenez, falou de vários pontos, né? Lembrou da época militar dele, falou um pouco da... outra coisa bacana, gente, outra coisa bacana que eu achei legal, vocês veem que... Outra coisa bacana, isso reflete a educação do Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Você vê que nós temos dois ministros do STF aí, que os camaradas, eles não passaram em concurso, mas foram colocados no STF aí, né? Aí eu achei bacana que o Bolsonaro, para entrar no exército, eu pensava que ele tinha se alistado, como eu me alistei com 18 anos, né, tudo e tal. Não, o cara prestou um concurso. E passou no concurso. E aí seguiu carreira. Porque pra você seguir carreira no exército, você tem que, né, prestar concurso. E ele prestou concurso. Então você vê que o nosso presidente, até em concurso, o cara já passou, mano. Melhor do que muitos ministros escolhidos pelo PT. Então eu tô aqui somente pra fazer um rápido, né, gente, a entrevista de Bolsonaro tá na descrição do vídeo, tá certo? Eu vou deixar na descrição. Acessa aí a descrição do vídeo, assiste ela que vai ser muito bacana, tá legal? Bom, Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Entra na descrição, clica no link e assiste a entrevista. São 50 minutos de uma ótima entrevista. Eita, o controle tá aqui.